Vamos falar agora de negócios que envolvem a mobilidade das cidades. As bicicletas elétricas compartilhadas, aquelas laranjinhas, surgiram em 2010 e já fizeram 70 milhões de deslocamentos em 13 cidades da América Latina, sendo 9 no Brasil, em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e tem outras 4 no exterior, como Bogotá, Buenos Aires e Santiago. A empresa por trás dessas bicicletas é a Tembici, que foi fundada por 2 jovens brasileiros, que é o Tomás Martins e Maurício Avilar. Quem vai trazer novidades aí dessa empresa é o Tomás Martins, o presidente da Tembici, que volta aqui ao programa. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Tomás, é o seguinte, vocês em 2021 receberam um importantíssimo aporte, no final do ano passado, de 430 milhões de reais, e vocês seguem com investimentos de empresas privadas. Por que os fundos, essas empresas, investem numa empresa brasileira de bikes elétricas? Acho que tem alguns motivos aqui, Bruno, que eu acho que é legal comentar, né? Primeiro, acho que essa mudança é uma mudança que a gente sempre entendeu como uma mudança de comportamento de médio e longo prazo. A gente não está numa companhia aqui que está olhando só para o curto prazo. E acho que essa visão dá muito conforto para os nossos apoiadores, patrocinadores e investidores. E acho que o segundo motivo, a gente viu aqui durante a pandemia, uma mudança muito grande de comportamento e de tendências. Acho que todo mundo lembra na pandemia, quando a gente olhou e viu aquelas camadas de poluição nas cidades diminuindo. Muito. Isso ficou muito claro. Muito claro. E qual que é o motivo disso, né? O motivo disso é a forma que a gente se locomove hoje nas cidades, é uma forma extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, toda essa tendência de veículos elétricos, de mobilidade sustentável, ganhou muita atração. E aí a Tembici, acho que também veio aí para mostrar que a opção da bicicleta elétrica, ela é viável e ela vem se consolidando nas grandes capitais do mundo. Eu acho muito curioso porque a sua empresa fala muito ela ajuda de alguma forma nas chamadas cidades inteligentes, né? E as cidades inteligentes, elas existem nos Estados Unidos, por exemplo, já tem assim vários testes, né? Mas é uma coisa complexa, com carros autônomos. Eu fico imaginando as cidades inteligentes num país como o Brasil. Isso é possível? É viável? Você acha, Tomás? Totalmente. E a gente fala de cidade no inteligente... Brasil? Totalmente. Acho que eu trago alguns números do nosso sistema, né? Então quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando do quê? De otimização da nossa cidade, de eficiência, de sustentabilidade. Para te dar um dado aqui, 25% dos deslocamentos da Tembici começam ou terminam junto a um transporte público. Isso é uma integração modal. Isso é você dar mais inteligência e eficiência para o transporte da cidade como um todo. Um outro fato aqui, as bicicletas compartilhadas que a gente vê hoje, pré-pandemia, elas tinham mais ou menos 2 horas de utilização por dia. Hoje ela tem 6 horas de utilização. E por quê? Porque as bicicletas também estão sendo utilizadas para a questão da cicloentrega. Então está dando mais utilização para o sistema de bicicletas compartilhadas. Acho que toda essa parte de eficiência fala muito sobre a questão de cidades inteligentes, de melhor aproveitamento da nossa infraestrutura nas cidades. Agora, tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que em 2018, antes da pandemia, teve um boom aí de empresas com bicicletas, patinetes elétricas. Quem mora em São Paulo, por exemplo, vai lembrar, na Faria Lima você só via patinete para lá e para cá. Mas muitas deixaram de existir. Não existem mais. Por exemplo, a Yellow acabou, não tem mais. E a sua empresa, a de bikes elétricas, ela não só sobrevive, como ela cresce. Qual que é o segredo disso? Acho que tudo bate um pouco na visão de médio e longo prazo, mas muito acho que na aposta do modelo de negócio que a gente teve. Então, a gente sabe do desafio da mudança de comportamento e a gente sempre foi muito disciplinado financeiramente. A empresa hoje tem mais de 50% de margem bruta, é uma empresa que tem EBITDA positivo, então tem rentabilidade e mesmo assim a gente cresce 50% ano Esse ano, 2022, vocês vão crescer quanto? 50%. Caramba, belo de um crescimento aí. Agora, eu quero chamar a atenção do nosso público, porque a gente tem um espaço no programa que é de empreendedorismo. Tem muita gente que assiste o nosso programa, gosta de saber mais sobre esses empreendedores que fazem, como você, viu, um empreendedor nato, que fazem a economia desse país girar. A ideia da construção, da criação da Tembici foi muito curiosa, porque partiu de uma observação
sua, né? Evidentemente, ele estava na Holanda, que é um país aí, quem conhece a Holanda sabe de como a mobilidade da cidade é fundamental, a bicicleta para a mobilidade da Holanda como um todo, né? Como é que começou a ideia aí da sua empresa? Eu, na verdade, tive uma oportunidade de morar fora, e aí com 17 anos eu morei na Holanda e eu pedalava 9 quilômetros para ir e para voltar do colégio todos os dias. E isso foi, para mim, foi transformador. Eu falei, a liberdade que aquilo me trazia e como era fácil se locomover. E aí depois, quando eu voltei, eu conheci o Maurício, que também tinha tido uma oportunidade similar na França de usar a bicicleta como meio de locomoção. E aqui em São Paulo eu lembro que eram aqueles congestionamentos gigantescos, um déficit de transporte público enorme. E aí eu falei, bom, por que a gente não tem bicicleta na nossa cidade? E a gente começou esse projeto, eu sempre gosto de lembrar isso, antes de ter a ciclovia da Faria Lima, antes de ter a ciclovia da Paulista. Então era muito difícil de você falar de bicicleta na nossa cidade, mas olha como isso já mudou em 10 anos. E como é que você vê mais pra frente, assim, as bikes elétricas? Eu acho que está só começando. Quem teve a oportunidade de experimentar a bicicleta elétrica sabe o quão fácil é você se locomover 3, 5 quilômetros, mesmo com relevos diferentes, mesmo com temperatura mais quente. Então acho que a bicicleta elétrica ela é transformacional do ponto de vista de deslocamento. E tem um detalhe, né? Se a gente comparar com outros países, por exemplo, uma cidade como Nova York, que é uma cidade plana, é muito mais fácil. Agora, São Paulo tem bairros de São Paulo, no Rio de Janeiro também, isso não complica para vocês? Mas aí eu convido, a gente já tem bicicletas elétricas em São Paulo e no Rio, eu convido todo mundo a pegar e subir, por exemplo, a ciclovia da Rebouças. É como se você estivesse no plano. Muito bem, nós recebemos aqui no Business o Tomás Martins, que é presidente e fundador da Tembi. Sempre um prazer recebê-lo e trazer essas novidades aí de empresas que fazem a economia girar e inovadoras, né? Porque trazer essa ideia da bike elétrica é muito legal. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado.